Paz seja convosco, meus irmãos. Que Deus continue te abençoando a sua vida, que Deus derrama da graça, da unção dele sobre cada um de vocês que nos ouve neste momento. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para levar essa mensagem, essa palavra que venha renovar as nossas forças a cada dia. Meu irmão, a palavra de hoje está no livro de Jonas. Jonas capítulo 2. E nós sabemos que Jonas foi um profeta do Senhor. Um homem que foi enviado por Deus para levar a sua palavra para uma cidade. E Jonas procurou fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. E pagou o preço. E nós sabemos que quando nós somos escolhidos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Principalmente nós escolhidos do Senhor. Capítulo 2 de Jonas diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Veja só, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até aos fundamentos dos mares, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício como a voz do agradecimento, o qual voltei e paguei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou as Jonas na terra. Veja a situação que Jonas viveu por desobediência à palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, nós vemos o Evangelho sendo pregado em lugares, em todos os lugares. A palavra de Deus tem sido anunciada. Lá, naquela época, eram os profetas que pregavam a palavra do Senhor. Eram os profetas que eram enviados por Deus para anunciar o Evangelho de Deus. Aqui Jonas foi enviado para Nínive. Mas Jonas sabia quem era Nínive, quem era a cidade de Nínive. Umas pessoas que eram violentas, umas pessoas que eram cruel. E Jonas, ao ouvir a palavra de Deus, ele procurou fugir para outra cidade, a cidade chamada Tarsis. Mas foi para Nínive que Deus encaminhou Jonas. E agora Jonas enfrenta uma situação muito complicada. Humanamente falando, Jonas se achava impotente de voltar a viver. Porque na realidade, meus irmãos, ele pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, e agora ele sofria as consequências da sua desobediência. É o que muitos de nós, nos dias de hoje, acontece em nossas vidas. Às vezes Deus nos manda para determinado lugar,
e nós vamos para outro. Deus nos manda fazer alguma coisa, nós fazemos outra. Deus nos manda falar alguma coisa, nós falamos outra. E assim, meus irmãos, nós vamos cometendo erros diante de Deus. Se Deus não te mandou falar, não fala. Mas se Deus mandou você falar, fala. Para que o nome do Senhor, através de você, seja edificado. A Bíblia nos fala que Jonas, nesse momento, ele estava no ventre daquele peixe, daquele grande peixe, que Deus enviou para que salvasse Jonas, mas que conduzisse Jonas até a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital da Síria naquela época. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, clamando a Deus. Mas ele sabia que Deus ouvia as suas orações, que Deus estava ali, atento a ele, com certeza. Lá no Salmo 139 nos diz: Senhor, Tu nos sondaste e nos conhece. O Senhor conhece o nosso falar, o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece até os nossos pensamentos. Jonas estava lá no fundo do mar, no ventre daquela baleia. A palavra de Deus nos fala que para onde fugiremos nós da presença do Senhor? Se nós subir ao céu, lá Ele está. Se nós descer lá na profundeza do mar, lá o Senhor também está. Se nós fizermos nossa cama lá no céu, o Senhor também se faz presente em nossas vidas. Porque Deus é Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Jonas, de lá do fundo do mar, ele clamava a Deus. Certamente ele pedia a Deus misericórdia. Senhor, eu vou fazer a tua vontade se tu me tirar dessa situação. Quantas vidas nos dias de hoje, irmão, têm se convertido a Deus, se colocado diante de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Senhor, me livra, Senhor, dessa situação que eu vou te servir. Quantas pessoas, quantos testemunhos já ouvi de pessoas que fez esse propósito diante do Senhor e Deus a livrou para ser um pregador, para ser realmente um profeta do Senhor, aonde Deus enviar. E Jonas aqui não foi diferente, diz a palavra de Deus, que Jonas foi vomitado pelo peixe lá na praia de Nínive. E quando Jonas foi vomitado, ele ouviu a voz de Deus: Jonas, agora levanta, Jonas, e vai e prega, entra em Nínive e prega a palavra que eu te falei, que eu te disse, prega contra essa cidade, porque essa cidade, o pecado dela tem chegado até diante de mim. Meus irmãos, nós que servimos a Deus, que somos pregadores da palavra do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade aqui nessa terra. Lá nas minhas primeiras pregações, eu disse que nós somos a boca de Deus aqui nessa terra. Jonas era a boca de Deus ali em Nínive, quando aquele peixe vomitou ele naquele lugar. Mas ele levantou, meus irmãos, não sei em que situação ele estava, certamente todo sujo, porque Jonas não levou bagagem. Quando ele foi engolido pela baleia, ele estava com a roupa do corpo. E Deus fez com que a baleia vomitasse ele, e no momento que ele saiu, Deus deu ordem para ele, ele se levantou. É o que nós precisamos todos os dias da nossa vida, nos levantar e pregar essa palavra. Jesus disse: ide a todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. Oh, Jesus amado, né? Oh, glória a Deus. Aquele que crer e foi batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Não foi diferente lá em Nínive. Diz a palavra de Deus que Jonas se levantou e começou a pregar a mensagem que Deus ordenou que ele pregasse ao povo de Nínive. Ah, meus irmãos, Deus ia condenar aquela cidade, Deus ia destruir aquela cidade. A partir do momento que Jonas começou a levar a mensagem de Deus e a dizer para aquele povo: olha, Deus manda te dizer, Deus manda dizer para você, ó Nínive, e se daqui 40 dias Deus vai destruir toda essa cidade.
Diz a palavra que ele andou um dia pregando a palavra. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus fala aqui que Nínive era uma grande cidade, que era caminho de 3 dias, mas Jonas caminhou somente um dia. Começou a falar, dar o recado de Deus a cada cidade. E diz a palavra de Deus que o povo creram em Deus, creram na palavra que Jonas pregava. Oh, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente abrir a nossa boca, falar do grande amor de Deus, falar que o Senhor está pronto para nos perdoar, mesmo se nós somos pecadores como nós somos. A Bíblia nos fala que seus pecados serão perdoados, são nova vida diante do Senhor, nova criatura diante de Deus. E aquele povo começou a ouvir a mensagem de Jonas, começou a crer na palavra do Senhor. E diz a palavra de Deus que a palavra chegou até o rei. E o rei também creu na mensagem de Jonas. O rei tirou as suas vestes de rei e vestiu em saco. E fez um projeto para que todo o povo naqueles dias jejuasse, que ninguém comesse nada, para ver se Deus tivesse misericórdia deles e perdoasse os pecados deles. Verdadeiramente Deus perdoou. Aquela cidade que ia ser destruída foi poupada por causa do arrependimento daquele povo. E eu te digo hoje, meus irmãos, minha irmã, você que me ouve, entende o que é os planos de Deus, o que é os projetos de Deus em nossas vidas. Se Deus fosse olhar para nós, para os nossos pecados, que aonde nós estaríamos hoje? Mas Deus é misericordioso. A partir do momento que nós nos arrependemos, Ele nos perdoa, Ele nos dá vida nova, Ele nos transforma para a glória de Deus. E diz a palavra de Deus que Jonas, depois de ouvir ver o que Deus estava fazendo no meio daquele povo, diz a palavra que Jonas subiu ao monte, ficou lá de cima observando, e certamente aguardando a destruição daquela cidade. Mas Deus poupou todos aqueles que estavam ali naquela cidade, que se arrependeram por causa dos seus pecados, das suas maldades. Deus agora faz nascer por cima de Jonas um pé de aboboreira. Diz a palavra de Deus que o sol estava muito quente, e Jonas de lá observava, e via que Deus não ia destruir a cidade. E aquele pé de aboboreira fez sombra na cabeça de Jonas. E Jonas ficou feliz, porque tinha ali uma proteção, no lugar quente. E Jonas viu que Deus não ia destruir aquela cidade. Ele preferiu morrer, falou: Senhor, eu prefiro morrer do que viver, porque Jonas queria ver a destruição, sendo um profeta de Deus, mas ele sabia que Deus é misericordioso, ele sabia que Deus continua sendo misericordioso nas nossas vidas. E Deus agora, meus irmãos, aquele pé de aboboreira que fazia sombra na cabeça de Jonas, no dia seguinte aquele pé de aboboreira morreu. E Jonas ficou mais revoltado ainda. Aí Deus falou: Jonas, você está achando ruim por causa de um pé de aboboreira que nasce hoje e morre amanhã? Eu não teria misericórdia de uma cidade de mais de 120 mil pessoas, inclusive animais? Se você for ler essa palavra, você vai ver que tem um ponto de interrogação no final desta palavra. Deus é misericordioso, meu irmão. Não importa, Ele não olha para os seus pecados, aliás, Ele olha para você. Mas se você se arrepender, Deus perdoa os seus pecados. Deus te livra do fogo do inferno, da destruição, porque Jesus foi enviado para isso, para nos salvar, para nos resgatar, porque o Senhor Deus, Ele é misericordioso. Se Deus fosse olhar para nós não nos salvaria de forma nenhuma. Mas Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos resgatar de todo o nosso pecado e mudar a nossa vida. Jonas, meus irmãos, pregou a palavra, anunciou o evangelho ali naquele lugar. As vidas foram poupadas por Deus de ser destruídas.
Quantas vidas pode ser poupada através de cada um de nós? Quantas vidas podem ser curados através de cada um de nós? Quantas vidas, meus irmãos, alcançarão salvação através de cada um de nós? Oh, meus irmãos, eu digo isso para você, porque eu sei que nos dias de hoje, nós estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. E somos nós que precisamos anunciar esse evangelho, alcançar vidas, resgatar vidas para Jesus. Aleluia, ele disse, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Mas ele diz também, aquele que vir a mim, de forma nenhuma o lançarei fora. Ele veio para os perdidos. E nós éramos perdidos, nós que servimos a Deus. Mas há muitas vidas precisando ouvir essa palavra e ser resgatado pela palavra de Deus. Lembre-se, nós estamos aqui nessa terra, enquanto vivo nós estivermos, enquanto força nós estivermos, essa palavra precisa ser anunciada. Porque é este o propósito de Deus na minha e na sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda os propósitos que Deus tem contigo. Você é pregador, você é missionário, você é pastor, você é evangelista, você é profeta do Senhor. Nós temos uma missão nessa terra. É a missão de salvar almas, de resgatar as vidas. A missão de curar as pessoas. Esta palavra é a palavra que resgata, que salva, que cura, que liberta. E ela está em nós. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar com você. Pai amado, eu creio, Senhor, que essas vidas que me ouvem nesse momento sejam abençoadas. Oh, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, outras e outras vidas que vão ouvir essa mensagem, que sejam resgatadas, sejam transformadas para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é com esse propósito, meu Deus, que nós estamos trabalhando, que nós procuramos transmitir essa palavra. É com esse propósito que nós, ó Deus querido, nos empenhamos, porque o Senhor diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós, meu Deus e meu Pai, somos a tua boca aqui nessa terra, e que o Senhor venha nos ajudar, Deus, nos dando entendimento e sabedoria, para ministrar a tua palavra, e que vidas sejam alcançadas, vidas sejam abençoadas, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco essas vidas nas tuas mãos. Oh Deus, desça com a unção gloriosa de cura e de libertação sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ó, meu irmão, esse canal, nós estamos começando praticamente poucos dias, mas o nosso propósito é de alcançar almas. Eu quero contar com você, divulgue, assine o nosso canal, compartilha, passa para os seus amigos, a sua família, porque Deus tem bênção e tem vitória para cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortalece e que Deus esteja contigo em todo o tempo, te guarda e te livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.